Alô galera Esmeraldina, aquele abraço a vocês. E nesta quinta-feira tem Fortaleza e Goiás pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo será na Arena Castelão, lá no Ceará. Jogo de suma importância para as duas equipes, né? Fortaleza está ali no meio da tabela, 11ª colocação, dentro da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. Vem de uma vitória sobre o Botafogo, depois de um jejum de 5 jogos sem ganhar. Essa foi a primeira vitória do Marcelo Chamusca à frente da equipe tricolor. Já o Goiás também vem de uma vitória. O Goiás quebrou um jejum de 11 jogos sem vencer dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Palmeiras no último sábado. E o Goiás tenta iniciar uma sequência positiva. Eu até já falei sobre isso aqui no canal, que para o Goiás ter alguma chance de fugir do rebaixamento, ele precisa ter uma sequência de bons resultados, né? Uma sequência, um espaço, vamos supor, aí de 5, 6 jogos, pontuar muito bem, porque assim ele terá chances de alcançar aquelas equipes que estão à frente dele na tabela de classificação e aí automaticamente se aproximar de uma chance maior de fugir do rebaixamento. Um outro aspecto, né, que após esse jogo contra o Fortaleza, o Goiás vai realizar aquelas 2 partidas que ele tem em atraso. Na próxima segunda-feira, o Goiás enfrenta o Grêmio, lá em Porto Alegre, e na quinta-feira joga contra o São Paulo, na Serrinha. Então, na quinta-feira da semana que vem, o Goiás já terá o mesmo número de jogos da maior parte de seus concorrentes. Então, o Goiás tem 3 jogos nesta semana. E são 3 jogos que, dentro dessa ideia que eu cito de uma sequência, se o Goiás conseguir pontuar bem nesses 3 jogos, o Goiás pode voltar à briga contra o rebaixamento, porque o Goiás ficou praticamente um time fora da briga. Venceu o Palmeiras, criou alguma expectativa e agora tem esse jogo contra o Fortaleza pela 23ª rodada e depois os 2 jogos atrasados. Se conseguir pontuar bem nesses 3 jogos, o que não é fácil, né? São 2 jogos fora de casa, contra Fortaleza e Grêmio, 1 em casa contra o São Paulo, equipe de melhor aproveitamento na competição até este momento, o Goiás pode voltar a respirar dentro desta competição. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Botafogo, um resultado bom para o time esmeraldino. O Corinthians ganhou do Coritiba, outro resultado bom para o time alviverde, pois o Goiás tem a chance agora de, caso vencer o Fortaleza, encurtar, né, a distância para Coritiba e Botafogo apenas para 2 pontos. Então esse jogo lá no Castelão tem uma importância muito grande para a equipe, para as duas, mas especialmente para a equipe alviverde. Vamos conferir o provável Fortaleza do Marcelo Chamusca para esse jogo. Felipe Alves, Tinga, o Anderson, Jackson, Bruno Melo. Essa dupla de zaga, né? A dupla de zaga que não foi a titular do Fortaleza durante essa temporada. Quase sempre se jogou com Quinteiro e Paulão. O Jackson aparecia em alguns momentos. Recentemente o Roger Carvalho teve uma sequência interessante de jogos. Mas hoje o Fortaleza vem aí com o Jackson e o Anderson. Um trio de volantes, Felipe, Ronald e Juninho. Pode ser que o Mariano Vasquez pinte nesse time, se ele se recuperar de uma lesão no joelho, mas é provável que ele ficará mesmo fora. Lá no ataque, Romarinho por um lado, David pelo outro, Wellington Paulista ou Bergson, jogando mais centralizado, né? O Bergson fez um dos gols da vitória sobre o Botafogo na última rodada, pode ganhar essa campanha aí, essa vaga do Wellington Paulista. Esse esquema do Marcelo Chamusca, ele tem diferenças em relação à equipe do Rogério Ceni. O Rogério jogava praticamente com 2 atacantes mais centralizados, né? O David e o Wellington Paulista normalmente, o Oswaldo por um lado, o Romarinho pelo outro, mas quando não tinha a bola era um 4-4-2 normal. Mas quando tinha a bola o time se transformava num 4-2-4, era uma movimentação que eu achava interessante,
Já o time do Marcelo Chamusca é um time mais trivial, né, vamos colocar dessa forma. É um time que um dos volantes vai sair ali para formar o 4-2-3-1. Essa que também é a mesma ideia tática do Goiás, né? O Goiás do Augusto barra Glauber. Vamos ver aqui o Goiás para hoje. Só uma modificação em relação ao time que começou contra o Palmeiras. O Shailon iniciando o jogo no lugar do Douglas Baggio, que está lesionado. Tadeu, Tylon, David Duarte, Fábio Sanches, Jefferson, Breno, Ariel Cabral, Gustavo Blanco, Shailon, Fernandão e Queco. No jogo contra o Palmeiras, Ariel Cabral e Gustavo Blanco se revezaram ali nessa condição de jogador que se aproxima mais do ataque. O Gustavo Blanco até fez mais essa função, mas acabou sendo substituído ao final do primeiro tempo. Mas o Ariel Cabral, em alguns momentos, também assumiu essa postura. O Goiás precisa conseguir repetir-la no Castelão, algo que ele teve aqui na Serrinha contra o Palmeiras, e foi até uma situação inédita nesse Campeonato Brasileiro. O Goiás conseguiu controlar o adversário, o ataque adversário, né? O Palmeiras chegou em raríssimos momentos ao gol alviverde. Foi a primeira vez que o Goiás nesse Campeonato Brasileiro demonstrou uma boa consistência defensiva. Então, contra o Fortaleza, o Augusto e o Glauber vão tentar novamente fazer com que o Goiás tenha essa consistência defensiva, porque tendo isso, naturalmente o time se aproxima da vitória, né? Quando a sua defesa tem um bom comportamento, você não sofre gols, você fica próximo da vitória, pois se marcar, ganha o jogo. O Goiás que passou apenas 4 partidas nesse Campeonato Brasileiro, sem dos 20 jogos que disputou sem tomar gols, que foram nas 3 vitórias que teve contra Atlético Internacional e Palmeiras e no empate contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Por jogar em casa, por ser um time mais constante e confiável, eu considero o Fortaleza favorito para esse jogo, mas o Fortaleza não está nos seus melhores momentos dentro da competição. Talvez o Fortaleza viva agora, além daquele momento de dificuldade lá no início, o, vem de uma vitória contra o Botafogo, né, mas é um momento de uma certa instabilidade dentro da equipe cearense que ainda não conseguiu superar a saída de Rogério Ceni. E o Goiás, depois de um longo jejum sem ganhar, ganhou um jogo, tem aquela faísca de esperança em busca de uma sequência positiva. No primeiro turno foi esse jogo que escancarou muita coisa no Goiás, né? Ele demonstrou a fragilidade do elenco, quando o Fortaleza ganhou na Serrinha com facilidade, e escancarou também uma fragilidade ainda maior, que é a de planejamento do futebol do Goiás. Com apenas 3 partidas, o técnico Ney Franco foi demitido. Quem sabe o jogo de hoje consiga ter um papel inverso para o Goiás dentro da competição. Depois do jogo, eu farei um vídeo com a minha análise do que foi este Fortaleza e Goiás. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.